O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Havia um chefe judaico, membro do grupo dos fariseus, chamado Nicodemos, que foi ter com Jesus de noite e lhe disse: Rabi, sabemos que vieste como mestre da parte de Deus. De fato, ninguém pode realizar os sinais que tu fazes, a não ser que Deus esteja com ele. Jesus respondeu: em verdade te digo, se alguém não nasce do alto, não pode ver o reino de Deus. E Nicodemos disse: como é que alguém pode nascer se já é velho? Poderá entrar outra vez no ventre da sua mãe? Jesus respondeu: em verdade te digo, se alguém não nasce da água e do Espírito Santo, não pode entrar no reino de Deus. Quem nasce da carne é carne, quem nasce do Espírito é Espírito. Não te admires por eu haver dito, vós deveis nascer do alto. O vento sopra onde quer, e tu podes ouvir o seu ruído, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim acontece a todo aquele que nasceu do Espírito. Palavra da salvação. Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Caríssimos irmãos e irmãs, estamos no tempo pascal. Tudo na liturgia é concentrado sobre este mistério que é o maior da nossa fé, a morte e ressurreição de Jesus. Tão importante que a liturgia dedica, além de 40 dias de preparação quaresma, uma semana de intensidade litúrgica e depois 50 dias de meditação sobre este mistério da ressurreição de Jesus, até que enfim chega a Pentecostes, 50 dias depois da ressurreição, com a descida do Espírito Santo. São João, o Evangelho que acabamos de ler, nos lembra que tem alguns que nascem pela carne e morrem. Mas tem também os que nascem pelo Espírito, Espírito Santo. Estes são imortais. O que vem da carne morre. O que vem do Espírito Santo vive. E nós, meus caríssimos irmãos e irmãs, somos os destinatários deste anúncio. Não é um problema que se afirma assim, diria, sem nenhuma direção, genericamente. Não é uma afirmação puramente ideológica, filosófica, mas é um fato histórico. Todos nós nascemos a primeira vez da barriga da nossa mãe, nesta vida terrena, é material, é corpo. Então, enquanto filhos deste misterioso também corpo que nós temos, que é um grande dom de Deus também, mas sendo material, é mortal.
e nós sabemos que o nosso corpo vai se corromper, apodrecer no cemitério. Mas tem outro nascimento, o nascimento no Espírito, que alguns recebem poucos dias ou meses depois do nascimento natural, biológico, como a maioria de nós talvez recebeu, criancinhas, que nós chamamos de batismo. Outros recebem mais tarde, mas o batismo é um segundo nascimento. Este nascimento nos dá uma natureza imortal, porque é fruto do Espírito Santo, que é imortal. Quando vai ser realizado este grande mistério do segundo nascimento da nossa vida, que é um dom supremo, exclusivo de Deus, que não é nosso mérito, não é um bem que a gente possa comprar, adquirir, é uma gratuita oferta que o amor misericordioso de Deus faz a todos os cristãos, que é o batismo. Quando é que nós podemos, porém, realizar na plenitude tudo que o batismo representa e coloca através da fé na nossa alma? Quando acontece o terceiro nascimento. Então nós nascemos 3 vezes, sim senhor, 3 vezes. Primeiro, o nascimento biológico, que como dissemos, vai com o corpo morrer. Segundo, o nascimento do batismo, que a gente nasce para uma vida nova, na nova natureza. Além da natureza humana que temos, recebemos também a natureza divina, a natureza de Jesus. Nos tornamos irmãos dele, filhos e filhas de verdade do Pai que está no céu. O terceiro nascimento, aqui é uma contradição, mas é assim. No momento em que a gente morre, mas morre com a fé em Jesus Cristo, nós nascemos para a vida eterna. Por quê? Porque com a ressurreição de Jesus, que veio depois da morte dele, a morte foi derrubada, foi destruída. Não existe mais a morte para os cristãos. Existe, como já dissemos, a morte do primeiro nascimento, este corpo. Mas com o batismo nós adquirimos o direito doado por Deus de passar, através do segundo nascimento, o batismo, para o terceiro nascimento, para o céu, a vida eterna. Este é o grande mistério que nestes 50 dias nós vamos cada vez mais aprofundar, admirar, agradecer a Deus que nos dá toda esta graça e, sobretudo, vivenciar isto para vivermos como filhos novos e filhas novas, todos de Deus, mas carregando conosco esta grandíssima dignidade de uma natureza nova, que é a natureza de Deus. Só enquanto filhos e filhas de Deus, nós então podemos participar da Eucaristia, até todos os dias, porque somos filhos e filhas de Deus. Só quem for batizado pode comungar. Quem não for batizado validamente não pode comungar. Não tem esta natureza para receber a Jesus na Eucaristia, que é o Jesus vivo ressuscitado. Toda esta premissa, caríssimos irmãos, serve para nós entendermos esta primeira parte do diálogo de Jesus com Nicodemos, como o Evangelho de hoje, que aconteceu antes de Jesus morrer e ressuscitar, mas que é um texto evangélico de São João que frisa sobretudo o valor do batismo, porque Jesus que pré-anuncia a este fariseu, Nicodemos,
o que vai acontecer depois da morte e ressurreição dele. Nicodemos era um fariseu, membro do Sinédrio, portanto era, nós diríamos no nosso termo político, era como um senador do governo de Jerusalém. A diferença dos outros colegas deles, que juravam vingança e morte para Jesus, Nicodemos demonstra de ser uma pessoa muito honesta, muito correta. Ele ouviu várias vezes Jesus falar, viu Jesus muitas vezes ser muito humano, muito dedicado, muito direito, correto em todo o seu agir. Então tinha uma admiração por este Jesus, só que não conseguia entender quem de verdade era este mestre Rabi, que falava tão bem e fazia tanto bem ao povo. Honestamente, ele queria averiguar de pessoa quem é Jesus. Ele procurou de noite, porque tinha medo dos colegas dele, porque podiam xingá-lo e até persegui-lo. De noite procura Jesus. E diríamos que estão de noite num terraço onde Jesus estava naquela casa, e Nicodemos conversa com Jesus. E Jesus lhe revela a ele e a nós agora, a todos nós, revela que existe um segundo nascimento, de que falamos na premissa deste comentário. Tem de nascer pelo Espírito, que liturgicamente si faz com água e o Espírito Santo, o sacramento do batismo. Mas eu já estou velho, como faço a nascer de novo? Devo entrar de novo no ventre da minha mãe? Pegou as palavras no sentido literal, mas Jesus queria dizer de um nascimento verdadeiro, real, mas espiritual, através do Espírito Santo, e procura de iluminar a mente do Nicodemos. Nós cristãos, estas coisas já sabemos pelo catecismo, pelas vezes que participamos sempre da liturgia, então não fazemos dificuldade em receber este sacramento e participarmos também na distribuição do sacramento às crianças, aos jovens, aos novos cristãos. Mas a pergunta é: nós de verdade somos conscientes do valor do nosso batismo? Vivenciamos nós esta realidade nova, invisível, mas é real. É porque precisa a fé que o Espírito Santo nos comunica para discernir a riqueza inexaurível que Jesus coloca no batismo. Quanta alegria quando uma mãe, no primeiro parto dela, pode ver e abraçar a sua primeira criança. Quanta alegria, quanto orgulho, diria, da mãe que abraça pela primeira vez a sua criança que carregou 9 meses de gestação. Mas quanta alegria para o coração de Deus quando vê que nós nascemos na vida dele. E a partir daí ele começou, Deus, a nos amar de um amor todo especial, muito mais do amor da mãe que aperta no colo dela a sua criancinha, muito mais. Porque Deus nos ama, Ele que é eterno, por toda a eternidade. Passamos a fazer parte da família dele. Nós então temos de cada vez mais descobrir a profundidade, a riqueza inexaurível desta presença de Deus na nossa vida, que o Espírito Santo colocou em nós, dando a todos nós o poder, a capacidade, não só de viver diferente dos outros homens e mulheres que não são cristãos, mas com alegria
que nós já vencemos a morte. No sentido espiritual, a morte do corpo aceitamos, mas a morte da nossa vida não existe. Não existe para aqueles que de verdade aceitam o batismo, que vivem no batismo, que colocam a própria vida em sintonia com esta nova natureza que o Espírito Santo nos comunicou, aguardando não com medo, mas com alegria e esperança, o momento em que possamos nascer definitivamente para a vida eterna, que é o momento da nossa morte, que perde o seu aspecto triste, terrificante, trágico, mas que assume o aspecto da alegria do nascimento que, com as portas abertas no céu, nos coloca na casa definitiva do nosso Pai. Então, todo este período de Quaresma, de Páscoa, procuremos, caríssimos irmãos e irmãs, procuremos de aprofundar este aspecto, que todos nós carregamos, não é uma coisa que diz respeito a outros, não, diz respeito à minha vida, à vida de cada um de nós. Eu estou colocado, pela bondade de Deus, neste grande mistério de convivência contínua, dia e noite, com a Santíssima Trindade, que me aceitou, me santificou no momento do batismo, que me acompanha, me santificando sempre, me preparando para o encontro definitivo na contemplação agora, não mais na fé, no momento da morte, para iniciarmos a eternidade. Deus nos dê a graça e a luz do Espírito Santo para entendermos mais profundamente estas verdades, para vivenciá-las e aumentar a alegria no nosso coração. Qual alegria? A alegria de sermos cristãos e filhos e filhas de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.